A paz do Senhor, crianças, vamos começar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a aula número 10 e estamos muito felizes em estar com vocês. Vamos aqui neste lugar belíssimo, vocês estão vendo aqui atrás, ó, o arco-íris, tudo cheio de balãozinho, né? Então nós vamos nesse lugar de sonho. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, nosso Deus, fica conosco durante esta aula. Senhor, nós te agradecemos por tu ter passado a semana cuidando de nós. Abençoa os que estão enfermos. Abençoa também, Senhor, com uma cura especial aqueles que estão lá no hospital. Nós te agradecemos por tudo isso. Dá-nos o conhecimento, o entendimento e a sabedoria de aprender hoje a tua palavra. Em nome de Jesus, amém! Crianças, é um dia muito especial. O dia de hoje é um dia de escola bíblica, é um dia onde vamos aprender o que o Senhor tem para nós. E agora vamos para o título da nossa lição, que diz assim: felizes os que são perseguidos. Vamos repetir, crianças? Felizes os que são perseguidos. E vamos também olhar logo a nossa memorização antes de nós irmos para a nossa história, tá bom? Vamos para a memorização? A nossa memorização está lá em Mateus, capítulo 5 e versículo 10, que diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Vamos repetir? Eu quero escutar todo mundo, hein? Repetindo a memorização da lição, para ver se vocês vão aprender mesmo. Vamos repetir? Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus capítulo 5 e versículo 10. E agora, crianças, nós vamos para a nossa história. Vamos aprender o que Deus quer dizer através desse versículo da memorização. Vamos para a nossa história? Crianças, nós vamos falar sobre um assunto do tempo que a igreja começou. Naqueles tempos quando Jesus morreu, ressuscitou, e os apóstolos, que eram os discípulos, mas quando Jesus ressuscitou, que subiu ao céu, eles passaram a apóstolos. Eu já disse para vocês o que era discípulo e o que era apóstolos, não disse? Apóstolos, o discípulo é o aluno, eles eram alunos de Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra. Na hora que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, aí eles não eram mais alunos, eles já sabiam tudo que Jesus tinha feito, porque eles tinham andado com Jesus durante aquele tempo, né? Os 3 anos que Jesus passou pregando, eles andaram com Jesus e eles aprenderam muito de Jesus. Então, quando Jesus subiu, eles continuaram aquela missão, a missão de pregar o Evangelho, a missão de curar, a missão de orar pelos enfermos. Tudo isso eles tinham aprendido com Jesus. Então agora eles eram apóstolos. Apóstolo quer dizer aquele que ensina. E a igreja lá do começo é chamada a igreja primitiva, né? Porque primitivo quer dizer o original. Então a igreja primitiva, a igreja lá do início, ela se reunia em certos lugares e orava na casa de um, na casa de outro, não é? Eles faziam aquela oração, eles louvavam a Deus, eles buscavam a Deus.
E naquele tempo da igreja primitiva, tinha um rei que era chamado Herodes. E ele começou a perseguir o povo de Deus. O povo vivia assustado, escondido, né? Mas pregando a palavra que Jesus tinha ensinado, pregando que Jesus era o Salvador. E Herodes, ele mandou prender alguns da igreja primitiva. E no meio desses, uma certa vez, na festa dos pães ázimos. Os pães ázimos, ele era uma festa de 7 dias que era depois da Páscoa. A Páscoa era no dia 14 do mês de Abibe, e durante 7 dias era a festa dos pães ázimos, né? E durante esse tempo de festa, Herodes mandou prender quem? Pedro, porque Pedro estava pregando o evangelho. E Pedro foi para a prisão. E Pedro ia escoltado por 2 soldados, eram 4 soldados em 4 guardas. Saía 4 soldados, entrava mais 4. 2 ficavam com Pedro dentro da prisão, mas 2 ficavam do lado de fora, guardando para que ninguém... Era muito perigoso o Pedro, não era? Era só porque ele dizia que Jesus é o Salvador, viu? Só por isso, porque ele ganhava almas para Jesus. Então Pedro ficou ali na prisão, guardado por esses soldados, e também algemado as 2 mãos para que ele não fugisse. Crianças, quando foi uma noite e os guardas tudo lá guardando, porque Herodes tinha dado ordem de vigiar ele noite e dia, porque depois da festa, dessa semana de festa, Herodes ia apresentar Pedro para o povo, e o povo ia decidir o que ia acontecer com Pedro. E quando foi nessa noite que ia ser decidido esse negócio, então Pedro dormindo, aconteceu algo inesperado. Vocês sabem o que aconteceu? Eu vou contar para vocês. Crianças, o que aconteceu foi algo assim muito especial. A igreja estava orando por Pedro. Quando eles souberam que Pedro estava preso, a igreja começou a orar por Pedro. E sabe o que aconteceu? Deus mandou o anjo dele. Não foi qualquer anjo não, viu? O anjo do Senhor veio até Pedro. Aí Pedro estava dormindo. Aí o anjo disse: Pedro, levanta-te, apressa-te, veste as suas roupas, calça as suas sandálias, coloca a capa sobre seus ombros e vamos sair daqui. E Pedro achava que era um sonho, que era uma visão. Qualquer um pensava, né, crianças? Imagina um anjo chegar e mandar a gente sair depressa de uma situação difícil, como era a situação de Pedro. Mas Pedro foi, vestiu a sua roupa, colocou o seu cinto, colocou as suas sandálias, depois colocou a capa sobre seus ombros e acompanhou o anjo. E saíram e passaram pelos portões da cadeia, da prisão. E quando o anjo saiu com Pedro, os guardas nem viram, não notaram nada. E Pedro saiu passando pelos portões, e quando chegou numa rua, eles seguiram numa rua, e quando eles dobraram aquela outra rua, o anjo deixou Pedro. E Pedro aí foi que viu que não era um sonho.
que realmente o anjo do Senhor tinha vindo livrar ele da prisão. Que coisa maravilhosa, né, criança? Da mesma forma, quando você estiver numa dificuldade, que alguém estiver perseguindo você, creia que Deus, Ele ouve a sua oraçãozinha. Não é uma oraçãozinha qualquer, é uma oração que tem valor diante de Deus, viu? Do mesmo jeito que Deus ouviu a igreja primitiva, Deus também ouve a sua oração na hora da sua aflição. E ali Pedro, quando viu que não era um sonho, sabe para onde ele foi? Ele foi para onde a igreja primitiva estava orando por ele. Lá na casa de Maria, mãe de Tiago. Quando ele chegou lá, que ele bateu na porta, uma criada chamada Rode foi abrir a porta. Quando Rode foi abrir a porta, que escutou a voz de Pedro, ela ficou tão feliz, que nem abriu a porta. Deixou a porta fechada e veio correndo para dizer para as outras pessoas que ali estavam que Pedro estava batendo na porta. Ninguém acreditou nela. Aí foram olhar, saiu todo mundo para olhar. Quando chegou lá, realmente era Pedro. E quando ele entrou, todos ficaram muito felizes, muito alegres e começaram a todo mundo a falar em uma hora só. E Pedro mandou eles se calarem um pouco para que ninguém ouvisse e não viesse ver o que era. Então Pedro foi e contou o seu testemunho, que o anjo tinha ido, o anjo do Senhor tinha ido libertá-lo lá na prisão. Então Pedro ficou ali um pouco e depois ele foi para um outro lugar e ficou ali naquele outro lugar esperando passar toda essa situação, né? E da mesma forma, crianças, eu quero dizer para vocês que se você orar e acreditar que Deus está ouvindo a sua oração, você vai ser vitorioso. Não se preocupe se demorar um pouquinho, tá? Porque Deus, Ele não resolve as coisas quando Ele quer, Ele resolve até num segundo. Mas quando Ele está ajeitando as coisas para que a sua vitória seja maior, aí Ele às vezes demora um pouquinho, mas aguarde, porque tudo que Ele faz chega no tempo certo. Igual a prisão de Pedro. Ninguém esperava que Pedro fosse sair, mas Deus estava ouvindo e recebendo a oração daquele povo naquele lugar e fez algo maravilhoso pelo seu filho, tá bom? Então, crianças, eu estou muito feliz com essa história porque eu aprendi muito, muito mesmo. E creio que vocês também aprenderam. Agora nós vamos para a hora das nossas atividades, para saber se a gente realmente aprendeu a lição de hoje, tá bom? Crianças, e agora nós vamos fazer as nossas atividades. Elas vão estar lá na página no Facebook, lá na página do Departamento Infantil. Mas nós vamos colocar aqui também e vamos ver se a gente aprendeu, tá bom? Então vamos resolver as nossas atividades hoje, vamos responder. A primeira atividade é responda. Qual era a intenção de Herodes ao mandar prender Pedro? Qual era a intenção de Herodes? Vamos dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês responderam? Já responderam? Como vocês são espertos! Então eu também vou responder aqui para aqueles que não conseguiram, tá bom? O rei Herodes queria desanimar a igreja de pregar o evangelho. Olha só
Ele queria desanimar a igreja, né? Vamos para a pergunta B. O que o anjo fez para que Pedro fosse liberto da prisão? O que será que o anjo fez? Vocês lembram da história que eu contei? Vamos pensar? 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu? Muito bem! O anjo libertou Pedro da prisão sem que os guardas percebessem. E não foi mágica, viu? Vocês não pensem que os milagres de Deus são mágica. Deus, ele não é mágico. Ele é poderoso. É diferente, tá bom, criança? Vamos para a pergunta C. O que fez Pedro quando se deu conta do milagre da sua libertação? O que será que Pedro fez quando foi liberto ali da prisão? 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que vocês responderam, crianças inteligentes. Então vamos ver? Pedro correu até a igreja que orava por ele, né? E orando pela sua libertação. Eles não estavam orando lá de qualquer jeito, não. Eles estavam orando num só pensamento. Deus faz alguma coisa por Pedro. Então, quando a gente ora, a gente tem que ter um motivo, um foco na nossa oração, tá bom? Então, a D foi: qual foi a atitude da igreja enquanto Pedro estava preso? Essa é fácil, né? Qual foi a atitude da igreja quando Pedro estava lá na prisão? 1, 2, 3, 4, 5 segundos, acabou o tempo. Os irmãos oravam pela libertação de Pedro, né? Essa era o que a igreja fazia. Vamos para a atividade número 2. Vai ter um quadro lá na página, vai ter um quadro lá sem resposta, tá? Aí vocês vão imprimir e vão colocar a resposta. No quadro ao lado, há 6 letras que se repetem mais do que as outras. Descubra quais são e risque-as. As letras que sobrarem formam a palavra que diz que a igreja estava fazendo, o que a igreja estava fazendo quando Pedro foi preso. O que é que a igreja fazia quando Pedro estava preso? A oração, viu? Pedro fazia a oração. Pedro não, a igreja primitiva fazia oração por Pedro, tá bom? Então, a terceira atividade é para você encontrar, ajude Pedro a sair da prisão e reencontrar os irmãos que estavam orando. Aí vocês vão riscar de vermelho, de azul, de preto, a cor que vocês quiserem, e vão encontrar, tá bom? E vai tirar foto do trabalhinho pronto e mandar para nós lá na página do Departamento Infantil, lá no Facebook, que vai estar o link aqui na descrição. E agora, crianças, mesmo aqui neste cenário, nós vamos orar pelos nossos missionários, tá? Os missionários de hoje, né? Desta semana, não só de hoje, mas de toda essa semana. Quem será o missionário que nós vamos orar? É um casal de missionário que são meus amigos. É o missionário Júlio, que está lá em Portugal, e a sua esposa, a irmã Grazi. Eles têm um menininho, tá bom? Uma criancinha que também precisa da minha e da sua oração. Vamos orar por eles e também orar por essa aula maravilhosa, né? Amei a aula de hoje. E vocês, crianças? Vamos orar? Senhor Deus, abençoa lá em Portugal
os nossos missionários. O missionário Júlio, a sua esposa, a irmã Grazi e o seu filhinho, para que eles possam, Senhor, ganhar muitas almas para o teu reino. Nós estamos sabendo de notícias boas vindas dali de Portugal e queremos, Senhor, que tu os guarde, que tu lute por ele como tu lutou por Pedro. Senhor, e nós estamos gratos também por esta aula, porque aprendemos muito da tua parte. Em nome de Jesus, amém. Crianças, e agora é a hora do nosso louvor. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né? Cantando com alegria. Vamos cantar para o Senhor? Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão, estender a minha mão na hora de brincar ou de perdoar, assim como ele me amou. Eu quero te amar. Vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros. Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão, estender a minha mão na hora de brincar ou de perdoar, assim como ele me amou. Eu quero te amar. Vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros. Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todos que amam nasceram de Deus e conhecem a Deus. Se você não ama, é porque você ainda não conhece a Deus, pois Deus é amor. E é assim que entendemos o amor. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados. Ah, se Deus nos amou tanto assim, vamos amar uns aos outros!